Oi, tudo bem? Já começou mais um programa. Eu sou a Elga Figueiredo e vou estar com você na próxima hora com muita informação e muita conversa boa. Seja bem-vindo a mais um Elga e Você e já confere aí o programaço de hoje. As dificuldades, elas existem justamente para fortalecer o nosso caráter, né, a nossa personalidade e criarmos cada vez mais a resiliência para enfrentar. Então, com saúde mental, não é somente sobre as nossas conquistas, é o autocuidado, né, o amor próprio. Você se cuidando, você tem condições de cuidar do outro. A construção da nossa personalidade, da nossa identidade, ela é formatada através dos nossos relacionamentos. Foi nessas adversidades que eu entendi o meu projeto de vida, para onde eu fui escolhendo. É por isso que a gente não pode fadar a vida das pessoas à desgraça, né, as dificuldades e tudo mais. Cada um tem seu processo. E aí, gostou? Então fique ligadinho que o Elga e Você só está começando. Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Yane Machado, eu sou enfermeira responsável pelo setor da qualidade aqui da Oncolog. A Oncolog é uma clínica de referência no estado do Mato Grosso no tratamento e no cuidado do paciente oncológico. Tem como missão prestar uma assistência individualizada e integrada para o paciente. Dessa forma, a enfermeira da qualidade ela tem um papel fundamental nesse processo estratégico, porque ela assegura os processos de qualidade, segurança do paciente e satisfação do paciente. As principais atividades desenvolvidas pela qualidade são integrar as pessoas e os setores, desde a autogestão, coordenadores, líderes, apoio e terceiros. Otimizar e padronizar os processos em busca de melhoria contínua. Garantir as melhores práticas de segurança do paciente. Identificar e gerenciar os riscos, implantando barreiras de segurança. Conhecer os padrões exigidos pela metodologia da Organização Nacional de Acreditação. Vacina contra a dengue no SUS. Governo define municípios que vão receber doses. Vão receber a vacina pessoas de 10 a 14 anos em cidades com mais de 100 mil habitantes e com alto volume de casos de dengue tipo 2. Além disso, os municípios vizinhos também vão receber o imunizante. Casa onde Jeff Bezos fundou a Amazon está à venda por 11,4 milhões. A garagem da residência serviu de escritório para Bezos e a então esposa venderem livros pela internet. As exportações do agronegócio brasileiro atingiram cifra recorde em 2023. Foram totalizados 167 bilhões de dólares, alta de 5% em relação a 2022. Os dados são do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços. E a partir de agora temos um bate-papo fantástico, porque estamos recebendo uma visita ilustre aqui no nosso programa. Rafael Magalhães, psicólogo, pela segunda vez aqui no Elga e Você, e nós ficamos muito felizes com a sua presença. Eu te agradeço pela oportunidade, é uma honra, uma alegria e uma satisfação poder compartilhar um pouquinho e também gerar reflexões, né, aprendizado das nossas histórias, das experiências. Eu estou muito curiosa para saber toda essa sua trajetória, tem muita coisa, assim, você me mandou um release, né, eu estava dando uma olhadinha ali, me surpreendeu a sua história.
E também, né, o seu conhecimento adquirido. Você é psicólogo, nós estamos em um mês tão importante que é o Janeiro Branco, né, com uma campanha 2024 agora, saúde mental enquanto há tempo. Então eu acredito que ninguém melhor que você poderia trazer informações de extrema relevância para a gente cuidar da nossa saúde mental, você lidar diariamente com isso, né, Rafael? A importância da gente ter como foco a saúde mental, não só para o nosso desenvolvimento humano, mas também para o desenvolvimento das nossas qualificações, das nossas competências e a realização dos nossos sonhos. O que seria de nós se só houvesse os transtornos ou só houvesse as dificuldades? As dificuldades, elas existem justamente para fortalecer o nosso caráter, né, a nossa personalidade e criarmos cada vez mais a resiliência para enfrentar. Então, com saúde mental, não é somente sobre as nossas conquistas, é o autocuidado, né, o amor próprio. Você se cuidando, você tem condições de cuidar do outro. Maravilha. A gente aprender a lidar, né, com as coisas que acontecem na nossa vida. Mas é um aprendizado que as pessoas estão ganhando essa consciência agora, que você realmente precisa focar nisso, aprender de verdade, né? Elga, existe uma preocupação muito grande em relação às tecnologias. A gente tem acesso a muitas informações, né, de imediato, e enquanto os adolescentes, as crianças estão aprendendo muito a respeito de como utilizar, a gente está perdendo o elo do relacionamento, né? A construção da nossa personalidade, da nossa identidade, ela é formatada através dos nossos relacionamentos. O papel do pai, o papel da mãe e esse relacionamento de troca, de afeto, de construção, de resiliência, né? A motivação, né? Tudo isso constrói quem eu sou, quem você é. E a gente vem enfrentando muitos problemas porque quando a criança enfrenta uma frustração, tem alguma dificuldade, geralmente os papais colocam um celular para ela ficar quietinha, para ela deixar de ter aquele comportamento de correr, de fazer as coisas. Verdade. E essa é uma preocupação muito grande, né? Os estudos vêm falando cada dia mais a respeito de como nós estamos tendo a deficiência de adquirir conhecimento e aprendizado por conta da tecnologia. Ao mesmo tempo que ela vem para agregar, sim, ela também está tendo um viés muito negativo e prejudicial. Olha só. Existe um livro muito interessante que fala que é As 21 Lições para o Século XXI, que ele fala a respeito da conectividade. A construção da tecnologia e tudo que ela vem favorecer o desenvolvimento humano, só que pela utilidade em demasia, pelo descontrole e a falta de equilíbrio, a gente está se perdendo nos nossos relacionamentos. A conectividade está aqui e não aqui. E quando a gente volta na construção de identidade, no desenvolvimento, e eu pauto muito nisso, a gente fala justamente nas crianças e nos adolescentes que querem ficar muito aqui, não quer sair para se divertir com os amigos, de praticar um esporte, para curtir aquele momento de conversa, né? A gente tem ouvido professores relatar essa dificuldade de chamar a atenção do aluno porque ele está no celular, dentro de sala de aula, uma que não é nem para estar, né, com o celular. Só que tem essa dificuldade de estar dando sinal para a mãe, o que está acontecendo, né? Você está conectado para alguma intercorrência, ok. Mas esse equilíbrio é que a gente está se perdendo. Eu falo a gente porque a gente trabalha com as redes sociais também. Todos né? A nós, gente precisa as informações. Sim, sim. Você leva o seu conteúdo, eu levo o meu conteúdo de psicoeducação e tudo mais. Só que se a gente não dosar, já a gente vai lidar também com esses transtornos da tecnologia, que está muito em alta. Hoje existem clínicas justamente para trabalhar e tratar a dependência da tecnologia, né, dos dispositivos tecnológicos. Sim, e hoje as pessoas têm reações físicas, né, dessa dependência. As crianças têm reações físicas, sim, da abstinência, perfeito, das telas. É isso impressionante mesmo. É porque a descarga de dopamina, que é o hormônio do prazer, da satisfação, ela é tão grande
quanto o vício da pornografia, né, quando o vício da cocaína, das substâncias tóxicas, né, que a gente se vê nessa dependência, e quando não temos acesso, as crianças têm esses comportamentos interferentes, como a gente fala em termos técnicos, né? Ela não consegue se concentrar, ela tem dificuldade de se relacionar, ela não para quieta e ela sempre está buscando algo que a satisfaça tanto quanto a tecnologia. Por isso que é muito importante a gente tirar um pouco o celular e ter os quebra-cabeças, né, o dominó, aquelas brincadeiras mais tradicionais. Uma vontadinha no tempo, né, Rafael? Eu acredito, Elga, que a gente vai viver esse momento de resgatar isso. Tanto que os parques agora estão sendo mais frequentados, e o pular-corda, o pega-pega, essas brincadeiras, elas se tornarão necessidade. Essa questão das colônias de férias, né? A própria clínica de psicologia, a gente já tem isso. Reforçar isso, eu acho que precisa de uma força-tarefa mesmo, né? Porque é algo validado já deu certo. Nós gostamos, nossos pais gostaram, e com certeza nossos filhos vão gostar também. Então esse resgate vai ser muito positivo. Eu acho que isso deve ser levado a sério. Perfeito. Algumas pessoas... Pode falar. Desculpa. Algumas pessoas questionam, mas por que o brincar tanto é tão importante? Porque no brincar eu aprendo a coletividade, eu aprendo a dividir, a esperar, a minha vez, a sua vez. Eu aprendo a empatia e justamente a questão de você aproveitar o momento tendo ideias, o seu senso de utilidade. A criança, quando está na vez dela, ela fica muito eufórica. Então ela vai esperar na hora da fila, ela vai esperar na hora de falar, ela vai esperar porque naquele momento não é o momento certo. Então, tudo tem um fundamento, tudo tem uma função ali. O ser humano, ele é um ser que precisa se relacionar, né? Então eu acho que a gente está andando ao contrário da nossa como é que eu posso falar, bem assim, uma condição, né, da nossa humanidade. A gente precisa de relacionar para aprender, né? Evoluir. E sabe o que é o mais complicado disso? É que a gente está numa fase de não aceitar as emoções. Eu trabalho muito isso com o Life. A tristeza, ela faz parte do nosso sistema emocional, da regulação emocional. Eu preciso entender e aceitar que o estar triste faz parte dos meus sentimentos, das minhas emoções. Já parou para pensar que a gente não gosta de se sentir triste? Não, você rejeita na hora, você quer mudar já. Fala, olha, eu estou triste, eu não posso ficar triste. Perfeito. É tipo isso. Realmente, isso existe. E a tecnologia, ela vem para isso. E isso é negativo, Rafael? Isso é muito negativo. Eu nunca pensei por esse lado. Porque é como se fosse o teor ali, o tempero da nossa vida para que a gente adquira e desenvolva a resiliência. Eu saber esperar. Nossa, que pena que está acontecendo isso. Hoje eu estou triste, mas vai passar. Se eu não desenvolvo isso, eu vou ser aquela criança que não sabe lidar com as diferenças de comportamentos. Eu vou ser aquela criança excluída que sempre vai ter dificuldade de ficar em um lugar e outro. Essa é a necessidade da gente falar sobre as emoções, da gente ensinar para as crianças alegria, nojo, tristeza, raiva, outro sentimento que a gente não gosta de sentir e a gente precisa dosar porque ela vira o ódio. É a raiva. A raiva trabalha o nosso senso de justiça. Você não fica furiosa, você não fica desconfortável de presenciar uma cena de injustiça, tanto de querer defender a pessoa. E essa é a emoção raiva que faz com que a gente desenvolva ali a resiliência. Tudo está relacionado à resiliência, tá? Que é o ato de esperar e de enfrentar. Se eu consigo me regular, me autorregular, tanto para a tristeza, tanto para a raiva, tanto para o nojo, eu consigo entender que faz parte do processo para me tornar melhor, para eu passar por aquela experiência sabendo que a próxima eu já vou saber como lidar com isso. Legal. E aí quando a gente vai falar sobre família, imagina uma família desestruturada. Nossa, infelizmente, né? Existe
muitos que estão assim nessa situação, né? Tem famílias assim desestruturadas e faz uma falta, né? Você ter uma estabilidade. A orientação, o afeto, o incentivo, o acolhimento, o ouvir sem ficar sugerindo, né? O ouvir apenas para acalentar. Sem julgar. Isso tudo auxilia e colabora para a construção da criança, né? Do adolescente e do adulto. Se a gente tem essas lacunas que não foram preenchidas, no decorrer da nossa vida, as relações elas vão complementando isso. Mas se você não tem uma base e não sabe por onde buscar auxílio, né, por onde você encontrar um suporte para desenvolver isso, fica muito difícil. É por isso que existem os transtornos de humor, de ansiedade, de depressão, né, a compulsividade também. Então é muito importante a gente falar a respeito não só da saúde mental, das emoções e da base familiar, dos relacionamentos pai e mãe, dessa troca. Sim. E vamos dar aquela paradinha bem rapidinho e a gente já volta. Estamos de volta com esse bate-papo espetacular. Rafael, você fala muito da questão infantil, né? Lógico, você trabalha você é especialista em autismo? Eu sou especialista em autismo, a terapia EMDR, que é dessensibilização de traumas e pensamentos perturbadores através dos movimentos oculares. Olha que legal! Ela é a segunda terapia que mais cresce no mundo em termos de estudos, de desenvolvimento e de respostas também. Ela foi desenvolvida em soldados combatentes de guerra. É uma terapia que tem uma eficácia muito grande. É como se fosse a hipnose, mas de forma consciente. Muito Entendi. bacana. E agora eu estou me especializando em parentalidade. Parentalidade? Nossa, tudo conexo, né? Tá tudo conectado. Vem da minha história, né? Sim, a sim. necessidade de contribuir de alguma forma. Essa foi a sua motivação? A sua própria história? Elga, na minha adolescência, eu pensava muito a respeito de como eu poderia contribuir de alguma forma se eu visse alguém passando pelo que eu passei. A igreja me ajudou muito, a música me ajudou muito, a arte me ajudou muito, mas os relacionamentos, cada vez que eu estava com algum amigo ou fazendo alguma atividade que eu gostava muito, eu me lembrava do que acontecia em casa e falava, poxa vida, o que eu posso fazer para contribuir com alguém que eu veja ou perceba ou saiba que está passando pela mesma questão que eu passei. Olha que legal, mas que maturidade você tinha, né, para pensar, mesmo você experimentando algo negativo, você queria ajudar alguém que estivesse passando por essa mesma situação? Você já tinha essa motivação de fazer a diferença no mundo? O que me dava força é justamente as minhas habilidades, os meus talentos. E hoje eu foco muito nisso. Eu também sou psicólogo escolar. E no colégio, no ensino médio, eu falo para os adolescentes, qual é o seu talento? Eles não sabem. Imagina, eu ia te perguntar agora, eu falei, e aí, muita gente já sabem, sabe? Elga, não sabem por conta da tecnologia. Das A gente sabia. Sim. Você sabia que você gostava de dançar, de desenhar, de pintar. Alguma coisa você tinha ciência e consciência de que você sabia o que você era boa. Verdade. Hoje eles não sabem. Faz o teste. Realmente, não, concordo com você. E eu tenho trabalhado isso. As crianças que ficam muito nas telas, na rede social, nesse mundo digital, não se conhecem. Não conhecem suas habilidades, né? As coisas que gostam de fazer. Eu acho que todo mundo tem um talento próprio, né? Todo mundo se destaca em algo. E se você não tem essa vida social ativa, brinca, faz esporte, se relaciona, você não consegue descobrir mesmo. Você vai criando perspectivas e a partir disso você vai se analisar. Nossa, eu sou bom nisso. Isso. Nossa, a professora gostou, vou aproveitar. Era isso que eu percebia quando eu estava na escola
a gente não entrou nesse detalhe, mas sempre quando acontecia alguma coisa em casa e eu chegava na escola, eu chegava triste, ninguém percebia. A criança, ela não tem essa habilidade de ficar contando, papai bateu na mamãe, aconteceu alguma coisa, ela não fala, por isso que a gente trabalha muito conscientização. E eu lembro que quando eu chegava na escola e eu fazia a minha letra bonita, a professora elogiava. Era o que eu não tinha em casa. Então eu fui me motivando através disso. Então eu sempre estava ajudando os meus amiguinhos a fazer capa de trabalho. Eu sempre era uma criança que era prestativa. Sim. Existe o lado bom, Elga, existe. Mas existe um lado ruim. Porque você quer agradar todo mundo. É aquela criança passiva. Sim. Que de todo momento não dá nenhum tipo de trabalho. Criança dá trabalho. Puxa, demais. Né? A gente tem uns perrenguinhos em outro ali e faz parte. É isso que vai fortalecer ela. Eu não tinha. Então, quando você trouxe para, você comentou, nossa, você amadureceu. Eu acredito que eu amadureci quando eu entrei para a faculdade de psicologia. Não fiz psicologia tentando me resolver, né, trabalhar essas questões. Eu fiz psicologia porque eu já sabia que de alguma forma eu tinha esse feeling, essa sensibilidade, né, para acolher, para ouvir e tudo mais. Mas na faculdade eu entendi que quem faz psicologia pensando só no outro é que precisa de mais ajuda e mais apoio de terapia. Porque não tem como, Elga, eu ajudar o outro sem que eu esteja imperfeita. Começa em você, né? Entende? Entendo. Quando eu falo essa perfeita capacitação, eu falo no sentido de que eu estou me cuidando, eu estou inteiro aqui para te ouvir, para te acolher. Então é muito importante que o psicoterapeuta, o psicólogo, ele faça terapia. Você tem o direito de perguntar, o senhor faz terapia? Olha que maravilha. Entende? É verdade. Porque a gente é ser humano Concordo. também, né? E independente disso, as minhas limitações, eu busco respaldo justamente para colocar para você não só das minhas experiências, mas dos aspectos teóricos, dos estudos, das técnicas que a gente utiliza na psicologia. Voltando lá para a parte da adolescência, veio a letra bonita, veio o elogio, veio a minha vontade ali de pertencimento, que a gente fica deslocado, Sim. né? Na adolescência, quando eu olhei, falei assim, não posso mais passar por isso. Eu vim de uma família que, além dessas conturbações, tinha violência doméstica. E isso me incomodava muito. Com 17 anos, eu entrei na frente do meu pai e falei, o senhor não vai bater mais nela. Se for para bater nela, bate em mim. Parou. Meu pai deu um passinho para trás assim, né? E a partir disso a minha mãe começou a se manejar mais ali, se posicionar Sim. mais. Mas, como eu volto para você, como já é um sistema familiar disfuncional, as mulheres têm dificuldade de se posicionar, de sair do relacionamento e tudo mais. Então, como que a gente faz nesse aspecto? Você tem duas opções, ou sair dele, ou se afundar com ele mesmo, não tem outra perspectiva. Imagina naquela época a dificuldade de saber que psicólogo não era para louco e tudo mais, esse preconceito e tudo mais. É verdade. Né, esse estereótipo tudo. Então foi quando eu decidi sair de casa. Eu precisava sair de casa para o meu autoconhecimento, para afirmar para mim mesmo que eu tinha condições, que eu tinha capacidade, através da música, através do esporte, através das minhas habilidades. Quantos anos você saiu de casa? Quantos Com anos? 17 anos. 17 anos. Eu tenho 40 anos. Olha Com 17 só. anos eu saí de casa, fui para o colégio interno adventista. A rede adventista ela é famosa por internato, né? E é muita música, estudo e música, muito bacana. Você gostava muito de música, né? Gostava Desde muito criança. de cantar, desde criança, sempre participava. E isso me ajudou muito, me fortaleceu naquele mesmo aspecto ali, aquele rapazinho, aquele adolescente que não dava trabalho. Comecei a namorar uma garota, a garota mais bonita do colégio. Olha só. Ela era mais velha que Você eu. deve e dar uma tudo. autoconfiança, né? Você trabalha em autoconfiança. Isso. Mas era só aparência, tá? Por que Adorei. eu trago essas questões? Porque a gente cria muitas coisas através da aparência. Sim. E quando a gente traz história de vida, não é para mostrar a vulnerabilidade. As pessoas tentam olhar para isso, né? Nossa, mas não sei o quê. Não.
Quando você traz sua história de vida, mostrando o que você aprendeu, você mostra para o outro, nossa, ele conseguiu, eu também consigo, ele fez isso, vou fazer também. Sim. São referências que a gente tem. Então, essa namoradinha que eu tinha, era uma alegria toda naquela adolescência, tudo. Eu trabalhava no dormitório masculino, lavava banheiro, eu pagava os meus estudos trabalhando. Sim. Era uma dor desgramada nas pernas. E quando eu chegava na sala de aula, o que eu fazia? Eu cruzava as pernas. Imagina naquela época você cruzando as pernas, como que fica para os adolescentes? O meu apelido no ensino médio foi Bambi. Bambi. Ah, imagina na minha cabeça como que foi isso. Hoje eu brinco, tá tudo bem, né? Mas isso mexeu muito comigo, a ponto de me revoltar mesmo. Poxa, não estou fazendo nada, não tem nada a ver, né? Eu sou gentil, eu sou delicado, tudo, mas isso não define a minha sexualidade e quem eu sou. Né? As pessoas, existe um estereótipo, a cobrança da sociedade e tudo mais. Né? Mas, voltando nesse aspecto, o que me fortaleceu foi justamente os meus talentos. Eu olhava cada vez para mim, não, peraí, eu canto, eu namoro uma menina bonita, eu tenho capacidade de me comunicar muito bem, não é sobre eu. É sobre eles. Mas olha... É o que eles estão fazendo. É uma reflexão profunda. Com muito machucado. Sim. Só quem passa pelo bullying, hoje eu entendo homoafetivos, pessoas que são diferentes, né? Existe um julgamento e um preconceito a partir das aparências. Isso é muito doloroso, porque você acaba perdendo oportunidades de fazer parte dos grupos. Já reparou que as pessoas que são julgadas ou pré-julgadas, elas são isoladas? Ela se fecha, né, também. Então, por isso que eu falo e sempre bato na mesma tecla, reforço muito isso. Qual é o seu talento? O que você tem feito para o seu desenvolvimento? A partir daí, Helga, eu comecei a entender, inclusive, a história da minha mãe. Falava para ela, mãe, vem morar comigo. Para com isso. Não vive dessa forma. Isso não vai ser bom para a senhora. Não adiantava, não adiantava. Até que um dia ela faleceu. Olha, foi um momento muito difícil, né, na sua vida. Foi um enfrentamento, né? Essa foi a parte da minha história que eu falo que foi uma virada de chave, porque eu luto na vida de um adolescente, na vida de qualquer pessoa. Sim. Mas nessa construção da nossa identidade, né, da faixa da segunda idade da adolescência para a vida adulta, é um baque muito grande. Né? As histórias que a gente vê de adolescentes, né, quando a gente lembra, e isso me fez olhar para mim de uma forma assim, poxa, eu já sabia que eu estava sozinho, agora não tem como mudar mais isso. Sim. Né? E foi a oportunidade que eu tive de fazer contato com meu pai, de me aproximar mais dele, inclusive de ter a oportunidade de conhecer a história dele. Olha que interessante. A partir disso, eu promovi a minha cura emocional, A minha cura emocional. Porque para um adolescente, como que os estudos vêm mostrando a construção da nossa identidade? Eu quero ser igual ao meu pai e ter uma esposa igual à minha mãe. E a partir disso, já vai ali formulando quem eu sou, como eu sou, os meus valores e os meus princípios. Quando tem essa falha nesse desenvolvimento, esses intercalços de relacionamentos e vivências e contextos diferentes, isso atrapalha um pouco o nosso desenvolvimento, a ponto da gente ter essas dificuldades de se relacionar, de baixa autoestima, de isolamento. E eu pensei assim, eu preciso agora chegar mais perto do meu pai, justamente para ele entender que esse sofrimento de ter perdido a minha mãe pode virar uma mágoa muito grande, um remorso muito grande, que acontece isso. E foi a melhor escolha que eu fiz, foi a melhor atitude que eu tive, porque eu encontrei ali o melhor amigo que toda criança tem, né? E também uma oportunidade de troca, mesmo depois de uma certa idade, entende? Que foi uma surpresa também para você, né? E para ele também. Sim. Né? Eu falo que... Tão distante.
Perfeito. Uma grande parte da vida aí, uma parte importante da sua vida, né? E você ter esse reencontro. Você sabe, Elga, que isso interfere também na nossa fé. A visão como a gente tem de Deus, ou de qualquer outra crença que você tem. Porque pai é visto como uma autoridade, ali o chefe de família, e a mãe também. Então, se tem essa falha nesse desenvolvimento da criança, do adolescente, a gente não tem essa referência. Quando a gente olha para Deus, a gente olha como um opressor, como alguém muito punitivo, como alguém que passa para a gente ou deixa que aconteça as consequências, como se a gente fosse culpado. Porque Você a criança, tinha esse eu sentimento? tinha muita culpa. A sensação que eu tinha é que eu era um peso para minha família, para meu pai e para minha mãe. Já passava na minha cabeça algumas coisas assim, será que eles estão brigando por causa de mim, né? Sim. E não, nunca foi. Era sobre eles, sobre os meus avós, sobre todos os contextos que foi passando de geração em geração. Então, essa importância de você conhecer a sua história, a história do seu pai, e também perdoar, de entender que é isso que eles têm para dar. Não tinha psicólogo para falar para o meu pai, não tinha alguém para falar, Milton, meu pai é maravilhoso. Milton, não faz isso. Sara, presta atenção com isso, né? Então, hoje, as nossas conversas são sobre aprendizado, são sobre relacionamentos, são sobre exercer a nossa fé, é sobre perseverar, é sobre esse processo criativo. Isso é muito bom, faz isso, faz aquilo, entende? Eu posso dizer assim, que todo esse processo, aonde eu vou, eu tento trazer essa história que eu chamo de projeto de vida, né? Porque a gente talvez não sabe aonde a gente vai chegar, mas essa construção mostra para a gente que esse é o caminho. Por que eu digo isso nas minhas palestras de projeto de vida? Porque a gente fica perdido, né, no meio de uma família desestruturada, sem saber quem a gente é, o que vai acontecer no nosso futuro se a gente não pensar no nosso talento, nas nossas lutas, né, nos nossos anseios. E quando a gente vai cuidando da gente, da nossa saúde mental, fazendo terapia, praticando atividade física, exercendo a nossa fé, a gente vai centrando as nossas habilidades justamente para promover perdão, para se reaproximar, entende? Não é fácil. Não é fácil. Inclusive tem pessoas que passam pela vida e não conseguem, né? Abuso sexual, né? Negligência familiar, assassinatos, todos esses percalços que a gente vive sem escolher, é muito difícil e desolador para a construção de quem a gente é. Então, são os nossos relacionamentos que vai construir força para a gente procurar ajuda. Rafael, quais foram suas ajudas? As professoras, o coral da igreja, os pastores, entende? Os pais dos meus amigos, aí a terapia, e aí vem meu pai, que era aquilo que iria completar a minha cura emocional, aquilo que me fortaleceu justamente para eu entender o meu processo. E aí quando entra a psicologia, casa tudo. Eu entendi do autocuidado, sobre os transtornos de personalidade, sobre a dificuldade de não ter uma base familiar, o porquê que a gente precisa olhar para a família daquele aluno que dá problema, Elga. Né, aquela criança que está causando muita dificuldade do professor dar aula e tudo. Essa criança precisa de afeto. Olha só. Ela precisa de um abraço. É uma atenção, né? Algo que precisa ser dedicado mais atenção ali naquela situação, né? Isso. Não está conseguindo. Como que a gente pode fazer para ela aprender de uma outra forma, atividades adaptadas? Aí a gente entra mais para os transtornos do aprendizado. Também pode ser consequência, né? A gente tem muito transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Então a gente vai entendendo o nosso olhar empático, né? A forma como a gente pode orientar a família, como que a gente pode acolher essa família sem ficar apontando, sem julgar. Porque existe esse risco também, né, Alá? É assim porque o pai é assim. Com certeza, o tempo inteiro. Isso é um padrão de funcionamento da gente. Só que cada vez que a gente conhece histórias, cada vez que a gente cuida da gente, opa, peraí, não é assim. Eu não sei o que acontece na casa dessa criança, não sei como o pai dela trata. Será que os pais são separados? Não, o que aconteceu? A gente começa a maneirar e exercer da empatia mesmo, não, peraí.
tá dando probleminha ali, mas acho que vai. Ou então, inclusive, tá precisando de ajuda, alguma coisa assim. Esse é o processo de vivência que todos nós temos. Não existe família perfeita. Não existe qualquer tipo de expectativa que seja nossa, que invejável. Não. Toda família tem um tipo de dificuldade, de problema, que eles entre si nos relacionamentos vão criando força para superar, para aceitar uns aos outros e para ter essa troca. Ah, ela é assim, mas eu amo mesmo ela assim. Né? A gente tenta se ajudar, a gente se acolhe, a gente briga, mas a gente faz as pazes. Né? Esse é a aceitação da nossa vulnerabilidade que faz a gente ficar forte. Olha que maravilha, estou aprendendo tanto. Rafael, olha. E vamos dar mais uma paradinha, um tempinho da água e a gente já volta. Estamos de volta para o último bloco deste programaço com o psicólogo Rafael Magalhães. Sabe, chamou a minha atenção, você decidiu pela profissão de psicólogo, já dá para ver que você ama o que faz e tudo que entra na sua vida é conectado a isso. Mas ter um palhaço fazendo parte de você, do seu trabalho, te ajudando nesse propósito de vida que você tem. Quando que nasceu o Louquinho? O Louquinho nasceu assim que minha mãe faleceu. Esse baque que eu tive em relação à perda da minha mãe, olhar para mim e falar, nossa, agora eu estou sozinho. Eu comecei ali com a minha conversa com Deus, eu tenho isso o tempo todo. Você estava aí conversando, eu estava aqui conversando com Deus, né? E aí, eu orando para Deus, falei, Senhor, o que eu vou fazer agora? Eu não estou conseguindo cantar, não estava conseguindo cantar, Elga. Sério? Não estava conseguindo cantar. Tudo emocional. Ok, lógico. Isso, tudo emocional. Tinha dificuldades, eu nunca tive dificuldade para cantar. E nisso eu parei, não estou conseguindo cantar, o que eu vou fazer agora? E eu falo, né, veio na minha cabeça, mas como sou cristão, eu falo que foi o Espírito Santo. Veio para mim, Rafael, você é engraçado, você gosta de fazer as pessoas se sentirem bem, vai para o hospital. Foi aí que eu fiz inscrição num grupo chamado Hospitalhaços de Campinas, hoje é extinto, né? E quando eu entrei no hospital, foi um baque para mim também, porque eram crianças com câncer. Meu Senhor. E criança não tem culpa, a criança não fez nada, ela está ali, né, conhecendo o mundo, as possibilidades, aquela agitação, tudo. Imagina uma criança indefesa, né? E aí... Aquilo te chocou muito? Muito. Na hora que eu me vi nessa perspectiva, eu falei, o que eu estou fazendo aqui? Aí me veio à mente de novo, né? Rafael, calma, você vai ser psicólogo. Como que você não consegue lidar com isso se você vai se deparar com textos piores que isso? Né? Desci, chorei, falei, não, vamos... Subi e nunca mais parei. Olha que maravilha! Tinha um palhaço mineiro, minha inspiração, que ele chegava no hospital e ele era o melhor palhaço de todos, profissional, ator. Né? Então você já tinha convivido com uma situação assim, parecia, já tinha chamado sua atenção? Sim, ele me inspirava. Só que ele ficava meio assim, né? Ninguém podia saber de onde ele comprou aquela peruca, não podia falar de onde que ele comprou aquele sapato. Eu ficava só observando, né? Eu falei, não, deixa eu observar para ver, né? Lembra que eu te falei dos dons, dos talentos? Eu precisava ver o que eu tinha, o que ia sair dali. Entendi. Né? Eu tive essa percepção de que teria que fazer isso. Eu sei que eu comecei a ir atrás, eu comecei a fazer curso, comecei a ir na 25 de março lá em São Paulo, né? Na 13 de março em Campinas também. Aí comecei a aprender. Quando o mineiro viu que eu estava ali, né? Ele falou, Rafa, vamos comigo. Vamos junto. Vamos junto. Vamos somar, né? Vamos somar. E aí nasceu o Vareta. O primeiro palhaço que eu tive foi o Vareta. O Vareta. Olha que legal. Eu estava magrinho, estava bem sofrido mesmo, sabe? E aí, deixa eu só fazer um adendo. O palhaço,
ele não é um personagem, ele não é alguém que se caracteriza. O palhaço, ele é uma linguagem, ele é um estudo, ele é uma pesquisa. Todo palhaço que passar pela sua mente, você vai perceber que ele faz do fracasso algo de tirar riso, de transformação, não Sim. é? A linguagem do palhaço, ela é terapêutica também, por isso que existem palhaços no Você hospital. aprende a rir de você mesmo, né? Isso, perfeito. Sim. Você entende que no meu processo eu fui buscando tudo que me fortalecia, mesmo sem saber para onde eu estava indo. Isso que eu iria te perguntar. Estou percebendo isso, mas era com consciência? Não. Não? Eu estava pronto. Eu estava ali buscando. Eu falo muito isso. Essa semana eu fiz um vídeo com o Louquinho e aí me perguntaram assim, né? Você tem medo de morrer? Eu falei, não, eu não tenho medo de morrer. Eu tenho medo de não aproveitar enquanto há vida. Então eu tento, se você falar para mim assim, Rafael, eu preciso que você aprenda sobre isso. Vou tentar ao máximo absorver aquilo e vou te falar, ó, isso. Então, tudo que eu pegava para fazer, por mais que eu soubesse que eu não tinha talento, eu não sabia, eu me dedicava ao máximo. Para fazer o melhor. Isso. Nas gravações, depois eu virei ator, né? Eu fui para figuração e tudo, eu era conhecido como o menino dos livros, porque eu ficava aqui lendo, ia gravar, né? Eu sempre... Era uma coisa que eu tinha justamente pela necessidade, né? O que eu fazia lá para a professora olhar para mim? Fazia letra bonita, me incentivava e tudo mais, né? Então... Eu acho que tinha uma certa consciência, né? Pelo seu conhecimento. Sempre tem, né? Sim. É aquela forma de busca mesmo que a gente tem de encontrar uma perspectiva de quem eu sou, qual é o meu talento, qual é o meu propósito. Por isso o nome da palestra, Projeto de Vida. Foi nessas adversidades que eu entendi o meu projeto de vida, para onde eu fui escolhendo. É por isso que a gente não pode fadar a vida das pessoas à desgraça, né, as dificuldades e tudo mais. Cada um tem seu processo. Do mais rico, do mais, em todas as condições possíveis, ele também tem dificuldades, seja lá psicológicas, de relacionamento, né, de autocontrole, de compulsividade, a gente não sabe. Então, mediante essas lutas que cada um tem, é isso que faz a gente entender o nosso propósito. O seu propósito de ser uma apresentadora, de levar informação e transformação para as pessoas, né? Eu fui entendendo isso e hoje eu entendo o propósito disso tudo, né? Eu não canto como eu cantava, mas eu também uso a música para contar a minha história, para levar o processo lúdico ali, né? Eu não sei se você já viu o Louquinho cantar. Ainda não. Ah, mas é impactante. Tem muita, é impactante. Esses dias eu vou ter que comentar isso com você. Eu estive na Oncolog, aí conversei com a doutora Laís, conversamos sobre você. Eu falei, ele é impactante, né? Ela morreu de rir, te adora também, né? Que é um trabalho maravilhoso que o Louquinho faz junto com o Life, né? Isso, a gente está aqui para servir, esse é o propósito. Você vê, o Louquinho, ele tomou proporção maior do que você imaginava, né? Na sua vida, em tudo que você faz, ele preencheu. O Louquinho me abriu portas que eu nunca imaginei trilhar. Que legal. Eu comecei a fazer vídeos, no último ano de faculdade, comecei a fazer vídeos fazendo paródias educativas, sempre para um fundo moral e ético, levando para a psicologia. E aí o meu vídeo o pessoal começou a comentar, nossa, que legal, não sei o quê. E uma vez, eu estava num resort fazendo recreação, o Marcos Mion apareceu por lá, com o filho dele, Romeu. Olha, é muito legal, né, essa parte aí. Continua, depois eu não vou esquecer de puxar esse gancho. E aí o filho menorzinho dele, o Stefano, veio brincar comigo e depois a Donatella também estavam brincando ali comigo. De repente apareceu o Romeu. E eu falei, esse menino é diferente, eu não entendia nada de autismo, né? Esse menino é diferente. Você ainda não entendia nada, nada. Aí apareceu a mãe, né, a Suzane, e depois o Marcos Mion. E aí eu fiquei já meio assim, nossa, o Marcos Mion. Só que no hotel a gente já é treinado justamente, né, para não incomodar, para dar privacidade e tudo mais. Seguimos. Só que ele ficou de olho em mim o tempo todo.
E eu, como tio Rafa, eu sou muito animado, né? Ninguém fala que eu sou sério assim na minha. Quando eu não tô de tio Rafa, eu sou isso aqui mesmo, quietinho, o menino dos livros. Dos livros. E aí, vou resumir para você. Ele acabou me chamando para ir fazer um quadro no programa dele. Eu fui 3 vezes no Caldeirão, na época, né? No Caldeirão. Legendários, perfeito. Essa parte Isso, que eu queria Caldeirão lembrar. é uma meta aqui. No Legendários. Legendários, eu Nunca lembro do imaginei. Legendários. Quando eu vi que você tinha participado de vários programas, eu falei, olha que legal, que experiência, né? Foi assim, e o que eu E falo... ele te convidou ali, foi naquela oportunidade ali que ele te viu? A produção entrou em contato comigo, Rafael. O Mion lembrou de você, lá do resort do teu trabalho, ele quer levar você para o programa. Eu falei, vamos, estou à disposição, mas não é assim. E aí, eu lembro que quando eu fui na minha conversa com Deus, né, Senhor, me ajuda, que eu faço tudo, né, do melhor possível, né, concentrado. Sim. Deu tudo muito certo, eu fui entendendo esse processo, eu já entendi porque eu fazia figuração, né, e tudo mais, mas esse processo do trabalho de vocês, né, da comunicação, de levar informação, entretenimento, tudo, eu vi a grandeza disso, foi muito rico para mim nesse aspecto. Aí eu falei, eu posso potencializar o Louquinho para a psicologia, e comecei. Olha que legal. E aí começou, até caiu meu material na produção do Ratinho. Essa passagem também eu quero saber muito. Como é que foi? Eu fui 5 vezes no programa do Ratinho. Ele é uma pessoa, eu acho, não tenho certeza. Ele é espetacular, né? Ele é muito generoso. Ele é generoso mesmo. Não existe assim, eu ainda não conheci. Que lógico, aquele jeito que ele é irreverente. Frente às câmeras, isso. lógico, aquela energia, né? É energia. Tem algumas pessoas que são energia mesmo, ele é assim. Eu falo e tenho aprendido, quanto mais eu sou abençoado, eu quero abençoar outras pessoas. Ratinho é desse jeito. Então ele me abençoou cada vez que eu fui no programa dele. Eu tive condições de continuar minha faculdade, né? Sim. Porque era tudo sozinho, se virando nos 30, né? E isso também impulsionou muito para eu construir o tio Rafa, né? Não, agora eu preciso parar com a recreação, agora eu vou fazer só congresso, vou levar psicologia e tudo mais. E a partir daí as coisas foram começando a se desenvolver. Congresso, né, participações, os personagens que eu fui criando. Eu já tinha os personagens. O Louquinho veio primeiro, depois veio o Serafim, né, depois veio uma caipira também, que eu faço personagem feminina só para mulher. Se você quiser falar de autoestima, se alguma coisa mais lúdica e engraçada, eu trago uma caipira bem fina. Olha que a gente vai trazer. E aí, tudo trazendo uma reflexão, né? Que o feio é muito de característica de quem impõe, né? Mas o importante é de dentro, porque a beleza ela vem de dentro. Quando você se ama, você se cuida, você quer estar bem, você vai cuidar da sua saúde, né? E tudo mais. Então, e na pandemia eu acredito que veio assim, o ponto-alvo da psicologia. Porque eu me formei em 2020, quando veio a pandemia. Falei, o que eu vou fazer agora? Se é agora que eu vou praticar, né, a clínica e tudo mais. E aí surgiu Reflexões de um Palhaço e a Saúde Mental. Olha só, que momento, né? Você vê que construção? Que construção. Né? A gente não pode, sobre fórmula, ou sobre forma, ou sobre contexto algum, colocar medidas de julgamento na vida de uma pessoa pelo que ela passou, mas o que ela construiu desse aprendizado, do que ela viveu. Né? E eu tenho sempre levado isso nas minhas palestras, através dos meus personagens. Que por mais que seja muito difícil, por mais que você perceba ali, eu não tenho meu pai, ou eu não tenho a minha mãe, ou eu não tenho ninguém. Ninguém você nunca vai ter, é o primeiro ponto. A gente sempre tem alguém. Né? Mas através dessas percepções, você consegue encontrar
subsídios para se tornar mais forte, para enfrentar e aceitar que o processo faz parte mesmo. A gente vai ficar triste, a gente vai chorar, mas a gente vai sorrir, a gente vai aprender, né, o que a gente tem que fazer, com quem contar, com quem entender que ali, aquela pessoa não posso contar, e está tudo bem. Que maravilha, olha, Rafael, o que eu percebi de tudo que você me contou, que história maravilhosa. Eu sei que tem muita coisa ainda aí, inclusive eu quero te convidar para voltar aqui. Nós vamos, com certeza, saber muito mais dessa história em outro contexto, mas a gente combina algo. Mas eu percebi que você nunca se colocou numa posição de vítima, né, na vida. Em algumas vezes, algumas sim. vezes isso te abateu também? Não tem como, porque é muita coisa, né? Pensa num adolescente na Sim. sua revolta. Pensa na criança sem saber o que fazer. Então eu me coloquei, sim, para chamar a atenção das pessoas. Mas a terapia me ajudou muito. A prática dos meus talentos me fez eu entender que se eu não tomasse uma atitude, eu seria vítima realmente. Eu não sou vítima da minha história, eu sou protagonista, né? E é muito bom eu ter a oportunidade de conversar sobre isso com meu pai. Imagina a cura para ele também. Nossa. Né? Porque é uma oportunidade de entender, ter essa cura em vida, resolver com você aqui, isso. Não é verdade? Isso Quantos aí foi filhos fantástico. perderam seus pais sem essa oportunidade? Sem essa oportunidade. Quantos pais destruíram relacionamentos, né? Ou então proporcionaram essa destruição dos relacionamentos e hoje não tem mais contato com os seus filhos, né? Quantas Às vezes até por dificuldades. orgulho, né? Às vezes até por orgulho, ainda estão aqui e não tem orgulho, ninguém dá o primeiro passo. Isso. Isso é tão importante. Então, não é sobre o que você passou, não é sobre o que fizeram com você, é sobre o que você faz com o que fizeram com você. Com certeza. Rafael, eu adorei esse bate-papo. Por mim, eu ficava mais uma hora aqui conversando com você. Foi o programa inteiro. Adorei, aprendi muito. Quero que você volte mais vezes aqui no programa Elgue Você. O Louquinho já veio, agora veio o Rafael. E eu sei que tem aí, eu acho que inspiração você tem muita, né, para criar muito mais personagens maravilhosos aí que vão impactar a vida de muita gente. Te agradeço muito por estar aqui com a gente hoje, viu, de verdade, compartilhando, confiando no programa, compartilhando sua trajetória e, lógico, ensinando muito a todos que tiveram a oportunidade de acompanhar essa entrevista. Muito obrigada. Eu agradeço a oportunidade, parabéns pelo seu trabalho. E que você continue compartilhando não só histórias, mas inspirando e motivando muitas pessoas. O seu canal de compartilhar essas oportunidades abençoa muitas vidas, tenho certeza disso. Tenho certeza, essa é a nossa missão. Rafael, muito obrigada mais uma vez, mas calma que já já você volta aqui no Elgue Você. Muito obrigada e até a próxima. Obrigado. E o nosso programa de hoje fica por aqui, mas calma que amanhã a gente volta. Perdeu algo, quer entrar em contato com a gente? Aproveita a oportunidade, pegue seu celular agora e aponte a sua câmera ao QR Code que está aí na sua tela. Vá direto ao nosso canal no YouTube e este programa já está lá à sua disposição e não se esqueçam de se inscrever em nosso canal. Aguardo vocês amanhã aqui na TV Pantanal, canal 22.1.